Olá, eu sou o Márcio Lima. E eu sou a Mariana Curcio. E esse é o Momento Ciência, o podcast da Thermo Fisher Scientific. Esse é o nosso terceiro episódio em vídeo, que estará disponível no Spotify e no YouTube. Eu sou o Márcio Lima, sou farmacêutico de formação, tenho formação em negócios também, trabalho no mercado de ciências da vida há 20 anos. Estou aqui hoje com a Mariana Curcio. Ela é bióloga, ela é mestre em biotecnologia, tem doutorado em oncologia e pós-doutorado em imunoterapia. Obrigada, Márcio. E para falar sobre o tema de hoje, que são medicamentos biológicos biosimilares, temos o prazer de receber a Márcia Martini Bueno, diretora de Relações Institucionais da Libs. Uma breve trajetória, um breve resumo da trajetória dela. A Márcia é farmacêutica, graduada e mestre pela Universidade de São Paulo, tem MBA executivo internacional pela FIA. A Márcia tem mais de 26 anos de experiência no segmento de ciências da vida e cuidados com a saúde. Durante mais de 5 anos trabalhou na Gerência Geral de Medicamentos Genéricos da Anvisa. Há mais de 17 anos está na Libs Farmacêutica, em que é responsável por 7 áreas de gestão, pelas ações governamentais, assuntos regulatórios, responsabilidade técnica, garantia de qualidade, SAC, farmacovigilância e ciências médicas. É conselheira do Grupo Farma Brasil. Com toda essa experiência, é um prazer recebê-la para falar sobre este tema tão importante. Obrigada, Mariana. Muito obrigada, Márcio, e agradeço a Thermo Fisher por esse convite e a oportunidade de conversarmos um pouco sobre biosimilares. Um tema assim que nos agrada muito. Excelente. Bom, falando nisso, antes da gente começar, acho que vou explicar o que é um biosimilar, né? Sim. Quem está assistindo a gente deve estar perguntando o que é isso. Biosimilar é um medicamento biotecnológico obtido através de organismos transformados e que ele assegura a qualidade, eficácia e segurança, obrigado, similar ao produto original, né, a um teste comparativo, e permite que ele seja utilizado na mesma terapia, né? Então, isso seria o conceito de um biosimilar. Os medicamentos biosimilares, eles têm revolucionado muito o cenário da saúde, oferecendo tratamentos acessíveis e eficazes a muito mais pessoas, né? Para tratamento de doenças importantes, como câncer e doenças autoimunes. Dados recentes de 2 anos revelam que os biosimilares já ultrapassaram a marca de 8 bilhões de dólares de mercado, né? Existe um potencial de crescimento muito maior ainda. E espera-se que continue a expandir em diferentes regiões econômicas, geográficas, e permitindo maior acesso aos sistemas de saúde como um todo. Sendo assim, eu já queria começar um pouco, né, pedir um pouco da experiência da Márcia com a Libs, né? A Libs é uma empresa bastante tradicional aqui no país e já vem atuando em diferentes áreas terapêuticas e recentemente veio trabalhar no mercado de biotecnológicos. Biosimilares é uma subdivisão desse mercado, né? Então, Márcia, se você quiser dividir com a gente a experiência, como que a Libs decidiu entrar nesse mercado e como que foi essa trajetória? Obrigada, Márcia. Essa decisão é uma decisão de muitos anos atrás, porque a Libs já atuava em oncologia. E, por nós atuarmos em oncologia, qual seria o próximo passo? Seria trabalharmos com medicamentos biológicos. E no tempo, né, que nós estávamos, né, 2006, mais ou menos, que nós estávamos discutindo como entrarmos nesse mercado de medicamentos biológicos, que era o que estava realmente as novas moléculas, as novas pesquisas indicando para esse caminho dos medicamentos biológicos, ainda não se falava muito em biosimilar. Havia ainda muitas dúvidas. Seria possível ter um medicamento, uma cópia de um medicamento biológico? Isso era uma discussão não só no Brasil, mas era uma discussão na Europa. Tanto é que o primeiro medicamento biosimilar foi aprovado em 2006 pela União Europeia, que foi o hormônio do crescimento. Então, nesse período, ainda não se falava muito em anticorpos monoclonais biosimilares. O que se dizia era, olha, anticorpos monoclonais muito difícil de ter cópias. Mas, mesmo assim, nós acreditávamos que era, assim, possível e o mundo precisava achar um caminho, porque só assim teríamos uma ampliação de acesso. E foi a partir desse ano
que nós começamos a participar de congressos internacionais, onde discutia-se, né, as empresas, os centros de pesquisa, a comunidade europeia, com quais seriam os próximos medicamentos biológicos que poderiam, sim, ter cópias. E até se deveria se chamar genérico biológico ou biosimilares. E foi justamente nesse período de 2006 a 2010 que os primeiros guias foram publicados por diferentes classes de medicamentos biológicos. E, a partir daí, a Libes buscou parcerias. Então, tivemos várias tentativas, buscamos parcerias no Brasil, fora do Brasil, e já tínhamos as moléculas do nosso interesse, que seriam os primeiros anticorpos que as patentes iriam cair, e justamente eram nas áreas que a Libes já atuava, né? Na área de oncologia, na área de hematologia. E, nesse período, foram feitos vários workshops, várias tratativas com o governo para ter uma norma no Brasil. Porque se você não tem um marco regulatório, você não consegue nem pensar como eu vou trazer um medicamento e registrar no Brasil. Então, foi nesse período também que as parcerias de desenvolvimento produtivo começaram a ser discutidas e a biotecnologia foi uma área prioritária para essas parcerias, justamente porque o Brasil precisaria ampliar o acesso desses medicamentos, que eram muito onerosos e muito importantes, e a única forma de ampliar o acesso é ter a fabricação no Brasil. Então, foi nesse contexto que, motivados pela nossa atuação em oncologia, que a Libes decidiu entrar, né, no mercado de medicamentos biológicos como biosimilares e tendo parcerias, na época com o Butantan, até quando nos conhecemos. Eu tive o prazer de participar. Nós participamos, discutimos muito, e com essa possibilidade de trazer a produção e termos plataformas aqui no Brasil. Então, assim começou a nossa história. Muito breve legal. Resumo. Muito bom. Então, a Libes foi um dos pioneiros, se não foi o pioneiro aí, um dos pioneiros, pelo menos, a ter o produto aqui disponível. A nossa planta em escala industrial de anticorpos monoclonais foi a primeira. Nós inauguramos em 2016 e foi um grande desafio, porque nós queríamos realmente ter o biosimilar para poder trazer a tecnologia para o Brasil. Fizemos parcerias com a MabScience, que transferiu a tecnologia para nós. Também fizemos parcerias com outras empresas. E, por meio dessas parcerias, nós fomos construindo a planta. Vocês também foram nossos parceiros, formando pessoas, recursos humanos, e conduzindo os estudos clínicos no Brasil dos biosimilares, porque era muito importante ter o conhecimento desses medicamentos na população brasileira. Confesso que não foi fácil, porque existia uma barreira muito grande, uma dúvida muito grande com relação aos biosimilares. E nós sempre fazemos uma comparação, né? Quando o Brasil começou a trabalhar com medicamentos genéricos, a história, né, a experiência mundial com medicamentos genéricos já era de mais de 25 anos. Então, você já tinha marcos regulatórios muito bem definidos, empresas muito grandes que atuavam no segmento de genéricos. Então, o Brasil começou, foi muito fácil, né, trazer esses conceitos e introduzir no Brasil. Biológico, não. Aconteceu ao mesmo tempo, né? Era ao mesmo tempo. Então, era muito desconhecimento, muita inexperiência internacional, você não tinha muitos dados. Como que você ia provar que realmente esses medicamentos em larga escala iam ter resultados positivos? Eu acho que aí é importante colocar que quando a gente está falando de medicamentos biológicos, estamos falando de organismos vivos. Então, a gente não vai ter dois medicamentos idênticos, mas eles têm que ser comparáveis, né? Exato. Então, eu acho que essa concepção foi complicada. Exato, porque só comparando genéricos, Exato. Eles são medicamentos sintéticos. Mas é a mesma molécula, exatamente a mesma molécula. É a mesma molécula. Né? E você tem os testes muito já tradicionais para fazer a comparação. Os biológicos, além de serem moléculas complexas, nós não tínhamos quais eram os testes necessários exatamente para comprovar a semelhança. E tudo isso foram os guias internacionais, os guias
publicados pela EMA, pelo FDA e pela Anvisa, que davam direcionamento quais eram os testes necessários. E esses testes são divididos, né, em 3 classes, né? A classe dos pré-clínicos, então nós precisávamos comparar o medicamento originador, medicamento biológico originador da patente, com o biosimilar, com os animais. Então, diferentes espécies. Provando essa semelhança, aí sim ia para os estudos clínicos posteriores, em pacientes ou voluntários sadios, dependendo da classe. E fazendo todos os testes necessários de comparabilidade, que são os testes biológicos, fisicoquímicos, muito complexos, muitos nem eram feitos no Brasil, era necessário que nós mandássemos as amostras para o exterior para mostrar que os produtos eles mantinham o nível de semelhança importante para garantir segurança e eficácia e qualidade. Como a Mariana disse, eles não são iguais, eles são semelhantes. Similares, né? Similares. Vem daí as similares. Similares. Só que a diferença entre eles não pode ser significante que afete a segurança, a qualidade e a eficácia. Por isso que eles podem ser usados pelas mesmas indicações, né, na maioria dos casos, porque você garante que a robustez dessa comparabilidade garante que as pequenas diferenças não afetam a segurança, eficácia e qualidade do medicamento durante todo o seu período de vida, né? Durante todo o seu período de estabilidade. Sim. Voltando um pouquinho, você já comentou da importância de ter essa produção, né, desses medicamentos biológicos aqui no Brasil, mas gostaria que você se aprofundasse um pouco mais na importância de ter essa mão de obra qualificada, essa tecnologia dominada, né, que não é uma tecnologia fácil da produção de anticorpos monoclonais e de outros medicamentos biológicos biosimilares, e que você colocasse também alguns desafios, né, algumas dificuldades que vocês enfrentaram ou que continuam enfrentando para fazer essa produção nacional. Sim, falando em recursos humanos, o primeiro desafio foi realmente como contratar esses recursos humanos. Mas temos um ponto muito positivo no Brasil. A nossa área, a nossa academia na área de ciências da vida, ela é muito reconhecida e forma excelentes profissionais. Mas o que nós não tínhamos? Profissionais com experiência em plantas produtivas. Nós tínhamos profissionais com experiência em bancada, em pesquisa, qualificados, né? Na academia, qualificados, porém com muita experiência em pesquisa e não em plantas produtivas. Então, o nosso primeiro desafio foi, vamos formar esses profissionais. E aí nós contamos muito com os nossos parceiros, tanto o parceiro da transferência de tecnologia, que nós treinávamos nosso time nas plantas do parceiro, assim como os nossos parceiros de fornecedores, que também permitiram que os profissionais que foram contratados pudessem receber treinamento nessas plantas, nas suas plantas pilotos, nas suas plantas de treinamento. E ao formar esses profissionais, nós, assim que a planta ficou pronta, nós já começamos a produzir os lotes pilotos. E aí não é tech transfer, né? Não é um copia e cola. Não. A gente até pensava que era. A gente tem esse conceito, mas na prática não funciona. E aí nós tivemos grandes desafios que foram superados justamente pelo conhecimento técnico desse time altamente qualificado. Então, você tem que ter profissionais altamente qualificados, porque cada lote é um desafio, mesmo você tendo tudo validado, tudo qualificado, tudo padronizado, são organismos vivos. Nós estamos falando que o nosso reator são células. Exato. E essas células, elas precisam se alimentar, crescer, e tudo isso tem parâmetros muito bem definidos. Então, como controlar um processo produtivo é diferente de uma síntese, que você coloca, tem as suas reações e você tem o seu resultado final. Aqui não. Aqui no nosso reator são células, que nós precisamos fazer crescer,
para produzir o nosso anticorpo e depois precisamos purificar para extrair o medicamento que realmente é o que tem a ação terapêutica. Então, foi um grande desafio formar esses recursos humanos. Hoje nós temos essa equipe altamente qualificada e, por isso, nos permite dar novos passos. É que eu acho importante mencionar, na época eu trabalhava, né, na bancada, a gente não tinha esses reatores, a gente não tinha esses equipamentos tão grandes de 500 litros, 2.000 litros. Então, a gente estava acostumada com uma garrafa, um Erlen, um bioreator de bancada. E aí, de repente, você cultivar aquelas células, né, que estão ali, que você está no fluxo, pequenas, de repente você está com um reator gigante. E é uma quantidade de células enorme. Como é que elas vão se comportar ali? Então, realmente foi um grande desafio técnico, né, de fazer funcionar. E eu acho super importante mesmo essa mão de obra qualificada que foi criada nesse momento, porque essa mão de obra que continua aí evoluindo, aprendendo e que tem participado de projetos não só de biosimilares, mas de toda, né, a biotecnologia, enfim, todas as inovações que a gente tem visto constantemente na área da saúde, né, nesses novos tratamentos. E nós precisamos disso como país. Sim. Porque hoje nós estamos falando de biosimilares. Qual é o nosso próximo passo? Nossa planta multipropósito, que começará a operar o primeiro semestre de 2024. Nessa planta, nosso time de P&D, ele vai não só trabalhar na melhoria dos nossos processos, porque biosimilares, ele precisa de evolução constante para a melhoria de custo, melhoria de rendimento. Então, você precisa ter profissionais qualificados para atuar, e aí é um nível de atuação muito específico, porque você não pode fazer melhorias que necessitem, por exemplo, um novo estudo clínico. Sim. Então, são melhorias que você possa fazer alterações pós-registro, que é como nós falamos, e que seja possível fazer a comparação usando testes biológicos, testes físico-químicos, não necessariamente repetir um estudo clínico. Então, é um nível de conhecimento bastante aprofundado, mas também um nível de experiência prática. Exato. De ter produzido muitos lotes. Então, é isso que esse é o nosso próximo passo. Então, essa planta multipropósito, nós pretendemos também abrir a prestação de serviços como CDMO, que é uma necessidade, uma carência do Brasil. Por que é importante? Porque nós temos a nossa academia, que produz muito conhecimento, produz muita pesquisa, e eles precisam sair da bancada da vazão, né? E ir para um próximo nível, que é o quê? Realizar estudos clínicos, por exemplo. Só que estudos clínicos precisam ser produzidos, o material para um estudo clínico precisa ser produzido em condições de boas práticas, de fabricação. E isso nós já temos na nossa planta. Então, e temos o conhecimento em operar com boas práticas, que é assim que nós operamos para produzir os nossos biosimilares. Então, esse time altamente qualificado vai poder prestar consultoria para que as startups, universidades ou qualquer empresa que precise de uma produção de um lote em condições de boas práticas possa usar as nossas instalações. Porque não basta ter as instalações, você precisa ter o time técnico para realizar esse trabalho. Hoje acho que é importante dizer que quem precisa desse serviço tem que buscar fora do país. É verdade, nós não temos aqui no Brasil. Não temos. E fora do Brasil é muito concorrido. Muitas vezes os você tem que custos esperar. são muito altos. É verdade. Mandar um material para fora nem sempre é simples. Estamos falando de um material biológico. Então, existem... E os impostos que nós temos que pagar. Se você, qualquer prestação de serviço fora do Brasil, 40% de imposto. Então, você já perde muito do seu valor de investimento em P&D com esses custos, com esses impostos. Então, é fundamental ter a planta multipropósito aqui no Brasil, com uma equipe altamente qualificada e tendo todo esse conhecimento regulatório para poder tanto realizar os estudos aqui no Brasil, serem aprovados depois pela Anvisa, como realizar esses estudos em qualquer outro país que tenha uma agência reguladora do mesmo padrão da Anvisa, FDA, EMA. Essa é a nossa intenção. Muito bom. Legal.
Bom, considerando isso também, Márcia, tá claro que biosimilar é uma questão super importante para o país, né? E você falou das questões de impostos, de serviços no exterior. Que práticas ou que, como posso falar, incentivos ou políticas públicas poderiam apoiar muito esses programas aqui dessas empresas, né? Ou como a Libs está fazendo no país? Então, essa questão de ter um canal, né? Nós falamos de impostos, Sim. de mandar amostras, receber amostras. Se nós tivéssemos um canal que fosse possível aprovar um projeto e tudo que tivesse dentro daquele projeto tivesse um canal verde e amarelo muito mais rápido, então eu preciso de um padrão, rapidamente eu importo esse padrão e posso realizar minhas análises, não preciso esperar. Assim como eu preciso mandar uma análise para fora, porque não existe nenhum laboratório no Brasil que faz esse tipo de análise, rapidamente eu mando essa amostra e eu não tenho risco de perder a amostra, risco de perder banco de célula num processo de importação. Então, ter um canal verde e amarelo que você pudesse aprovar esse projeto de pesquisa como um todo, como se ele tivesse um código e tudo que tivesse dentro desse projeto fosse rapidamente aprovado, tanto por todos os órgãos que trabalham nas fronteiras, seria fundamental. Um outro ponto também é a questão dos impostos, porque é necessário ter laboratórios no Brasil que realizem os estudos, mas no começo nem tudo é possível. Nós mesmos, quando nós começamos, o nosso controle de qualidade, ele tinha alguns equipamentos. Hoje nós temos muito mais equipamentos. Por quê? Porque nós já estamos com nossos biosimilares no mercado há muito tempo, né? 3, 4 anos. Sim, mas para nós é muito tempo. Não, mas Parece muito tempo. Para biológico é bastante tempo. Para nós é muito tempo, considerando todos os investimentos que nós temos feito desde 2013, então nós estamos há muito tempo nisso. Uhum. Se nós tivéssemos essa questão de impostos também, está dentro de um projeto de pesquisa fundamental para o país como esse, também nós não deveríamos ter uma carga tributária tão alta assim para mandar os projetos. E ter um acompanhamento, né, célere da nossa agência reguladora, que é fundamental. Agora já estou falando, já pensando em inovação, porque hoje, para biosimilares, nós já temos tudo muito bem definido. Estamos discutindo evoluções do nosso marco regulatório. Porque qual que é a expectativa? Quando começou, lembra, lá atrás, ninguém sabia se podia ter biosimilar ou não. Então, os primeiros marcos regulatórios foram bastante restritivos. Agora, a experiência já mostra que, olha, ok, nós podemos... Não precisa ter todo aquele arsenal de estudos. Podemos liberar, em alguns casos, alguns estudos. Então, as agências reguladoras já estão evoluindo. E, principalmente, para pós-registro, que é depois que o produto está no mercado e que a gente precisa trabalhar fortemente para a melhoria do rendimento dos medicamentos. E para nos tornarmos competitivos. Então, nós também precisamos de uma celeridade da nossa agência reguladora, que já está atuando na evolução desse marco regulatório, tem consulta pública agora. Então, o que a gente precisa é ter a Anvisa, como desde o começo, muito junto, para que os nossos protocolos, tudo seja discutido com a agência reguladora antes. Para depois, quando for implementado e for para aprovação, não tenha nenhum risco de ter uma reprovação, porque são investimentos altíssimos. Sim. E nós precisamos realmente ter tudo muito bem delineado para chegar ao final com êxito. Eu acho que é um ponto bem importante, porque nesses últimos anos a gente teve muito avanço tecnológico, né? Hoje eu vejo na área de meios de cultivo, que é a área que eu atuo, os meios de cultivo que a gente tem hoje, eles têm um resultado, uma performance infinitamente melhores do que tinham há 5, 10 anos atrás. Então, é correto mesmo que exista essa atualização no processo, ou linhagens celulares mais produtivas. Então, é importante mesmo que tenha esse espaço para melhorias. E um outro ponto, se vocês me permitirem, é a questão da cadeia produtiva.
porque hoje nós importamos, nossa tecnologia é single use, que é super importante, são bags descartáveis e tem toda uma cadeia sustentável para ter esses descartes. Por que eles são importantes? Porque permite uma planta flexível. Então, eu posso terminar um lote, já faço um processo de limpeza e posso começar um outro biosimilar. Isso é muito importante para o nosso estágio aqui no Brasil, que nós não temos grandes produtores, nós estamos aprendendo, então nós precisamos ter, numa mesma planta, vários biosimilares, e em volumes bem menores do que o que são produzidos fora pelos grandes players internacionais. Então, por isso, essa tecnologia single use é fundamental para o nosso modelo de negócio. E essa tecnologia requer todos os equipamentos descartáveis e são importados. E um ciclo de importação muito longo. Durante a Covid, por exemplo, nós tivemos problemas seríssimos, porque nós estávamos competindo com os fabricantes de vacina. E é claro que a prioridade era o fabricante de vacina. Então, hoje, isso nos afeta também, por exemplo, se nós quiséssemos entrar numa licitação para fornecer um medicamento. Para entrar nessa licitação, normalmente, uma licitação aqui no Brasil pede um fornecimento nos próximos meses. Como que nós teríamos condições se a nossa cadeia de suprimento é uma cadeia de 4 meses e o processo produtivo todo também pode demorar até 4 meses para você, da hora que começa até liberar o medicamento já nos frasquinhos. Então, tudo isso deveria ser discutido e considerado numa política pública. Que você olharia o todo, desde o padrãozinho que é necessário chegar rápido, a amostra que tem que sair rápido, assim como a cadeia de suprimentos, porque se nós tivéssemos tudo isso, atrairia muitos fornecedores para, quem sabe, formar um ecossistema aqui no Brasil, porque nós já temos os grandes produtores de vacina, como Butantan e Fiocruz. Se nós tivéssemos mais players aqui, provavelmente esses fabricantes internacionais poderiam ficar atraídos para entrar nesse ecossistema do Brasil, que poderia fornecer para a América Latina. Então, acho que a política pública ela deve ser vista como um todo, porque nós temos o principal aqui, que é o SUS. Então, nós temos um grande mercado. Sim. Acho que pegando aí o gancho dos players, acho que é muito importante mesmo esse cenário, né, entre startups, a academia, os fornecedores. Não sei, como é que você vê essa questão, acho que você já falou um pouco, de como otimizar essa relação, ou qual é o papel de cada um, como é que a gente consegue trabalhar mais junto, né, por um objetivo comum, no fim, que é levar esse tratamento ao maior número de pessoas possíveis, né, o maior número de pacientes. Como é que você vê todo esse... E a comunidade médica, né? Que tem que ter uma aceitação, uma compreensão dos biosimilares para que possa prescrever com segurança, né? E passar essa segurança para o paciente. Eu vejo que a comunidade médica, assim, toda aquela desconfiança do passado foi superada. Pelo menos hoje a Libs atua no mercado privado e nós já estamos com 3 biosimilares e alguns deles já com 50% do mercado. Então, nós estamos evoluindo bem justamente pela qualidade dos nossos biosimilares. Superada essa dúvida, essa questão relacionada ao biosimilares... Desconhecimento, né? Que, assim, eu considero que a gente já superou. Claro, temos sempre que falar, trazer as evidências. Então, a gente trabalha muito com farmacovigilância ativa, desde o nosso primeiro biosimilar. Estudos de mundo real. Então, todos esses estudos, essas publicações vão reforçando a segurança nos biosimilares. Então, essa questão médica, eu acho que é um trabalho contínuo de divulgação e de pesquisa. Mas estamos evoluindo bem. Estamos evoluindo bem. Com relação às nossas... os outros players, né? Eu vejo que está tendo também avanços com relação às startups.
startups, academia, a própria criação da Embrapi, FINEP, BNDES muito focado também, voltando a algumas linhas de financiamento. Está evoluindo. Poderia ser mais rápido? Poderia. Né? Eu acho que a gente tem instrumentos para rapidamente acelerar isso, e eu vejo que há um caminho bastante positivo. Um ponto que eu fiquei muito feliz esses últimos tempos foi que eu sempre dizia, não sei se pela minha formação regulatória, que não adianta nós termos financiamento, nós termos startups trabalhando, se nós não tivermos um conhecimento regulatório, para que toda pesquisa comece com esse conhecimento regulatório. Exato. Porque senão nós perdemos 5, 6, 7 anos de pesquisa. Tentar modificar lá no final é mais difícil. Não consegue. E aí os próprios investidores também, eles não vão querer, porque eles querem saber o quê? Tem FDA, tem Anvisa, já tem alguma sinalização do caminho regulatório. Se não tem, o investidor já não quer nem investir. E esses últimos tempos, nós tivemos um avanço. A Anvisa se aproximou bastante das startups, foi publicado um guia, porque as startups, assim como a academia, não têm esse olhar regulatório. Exato. E para você chegar num produto final, porque o que nós queremos? Nós queremos medicamentos biológicos, queremos medicamentos biosimilares. E se possível, né, desenvolvidos aqui no Brasil, testados aqui no Brasil. Mas, para isso, nós precisamos fortalecer esse conhecimento, tanto da academia como das startups, em regulatório, para que tudo já seja programado, para que a gente consiga, no final, ter um dossiê regulatório aprovado e vire um produto para o paciente. Exatamente. Então, eu estou animada que isso tenha acontecido, ainda não na velocidade que a própria Anvisa deseja, porque a Anvisa tem as restrições de time, de pessoal, mas já é um movimento bastante positivo e um despertar da consciência dessa importância do conhecimento regulatório. Exato. A gente tem percebido isso, nós como fornecedores, né, de soluções para os bioprocessos, somos constantemente procurados por pessoas da academia ou de startups pedindo ajuda para começar o processo direito, ou seja, para começar o processo de uma forma, com uma documentação que possibilite lá na frente que isso vire um produto. Então, a gente vê uma mudança de mentalidade mesmo das pessoas. Isso é muito bacana. Isso era uma coisa que não existia. Quando eu saí da faculdade, fui fazer iniciação científica, a gente tinha ali, o nosso universo era, no máximo, fazer um paper. Mas, se não, era entregar o relatório ou escrever uma tese. E hoje a gente vê esse conceito mais global mesmo, essa visão de futuro. Eu estou fazendo hoje, pequeno, dentro de uma universidade, mas eu quero que isso vire um produto. Que amanhã, por exemplo, seja transferido para a Libs e a Libs, na nova planta multipropósito, possa, né, aumentar o meu processo e chegar, eu possa fazer meus testes e isso possa virar um produto. Então, isso é muito bacana mesmo. Acompanhar isso é muito bacana. É uma mudança mesmo, virou a chave. É verdade. Né? E por isso que nós precisamos articular todo esse ecossistema para que todo esse conhecimento, a tradição do Brasil nas ciências da vida, na academia, possam ser direcionados para a geração de novos medicamentos. Exato. Então, nós temos uma matéria-prima importante aqui e que nós precisamos direcionar. E, por isso, plantas como a da Libs, que você tem uma formação, a maioria dos nossos colaboradores da biotech, que hoje são quase 60 colaboradores, tem mestrado, doutorado, porque é fundamental. Não é um técnico que trabalha, mas com muito conhecimento, é muita pesquisa. Cada desafio é um mergulho em papers, em pesquisa realmente profunda para poder solucionar aquele problema. Então, esse nível técnico, a formação nas nossas universidades é fundamental. Exato. E hoje a gente tem o curso de biotecnologia, que no tempo que eu fiz a faculdade não existia. Então, hoje a gente tem a valorização da carreira, né, do biotecnologista. Exato. Então, a pessoa já pode entrar na faculdade querendo fazer isso e ela é preparada para isso. Sim, para os
bioprocessos. Exatamente. Então, eu vejo assim que do ano passado para cá, nós conseguimos fazer esse, né, ter esse engajamento. E agora é uma crescente, pelo menos eu sou muito otimista. Eu também. E eu vejo que é uma crescente. E essa questão das ciências regulatórias, levar isso para as universidades, por exemplo, por cursos como de biotecnologia, assim como empreendedorismo, inovação, como montar, né, planos de negócio, tudo isso faz parte dessa carreira. Porque para você montar uma startup, você tem que ter um conhecimento de negócio. Sim. Você vai ter Enorme. que ter Captar investimentos, né? isso, de empreendedorismo, de recursos humanos, dos desafios regulatórios. Então, é uma formação que acho que vai acrescentando nos currículos dessas áreas. Bom, muito interessante essa discussão. Mas a gente também tem que lembrar, nem todas as pessoas que estão nos assistindo aqui têm um conhecimento profundo aqui, então eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral, no sentido de impacto social, vamos dizer assim. Eu queria perguntar para a Márcia como que os biosimilares, na opinião dela, podem impactar a população brasileira e global, e como você vê o papel dos biosimilares no futuro. Olha, já está impactando. Porque como esses medicamentos inovadores, esses medicamentos biológicos, que as cópias chamam-se biosimilares, eles são medicamentos para tratamento de câncer. E por que eles são melhor? Câncer, por exemplo, porque eles causam menos efeitos adversos, porque eles são mais dirigidos para o alvo. Então, ter acesso a esse medicamento, se você tem um câncer, um parente que está em tratamento de câncer, e ele tem acesso a esse tratamento com um anticorpo monoclonal, é um grande ganho. Você pode levar a cura, em muitos casos, pode estender o tempo de vida da Melhorar pessoa, a qualidade de vida. melhorando a qualidade de vida devido ao não ter tantos eventos adversos. Então, isso faz muita diferença, assim como para doenças autoimunes. Nós temos muitos pacientes que sofrem com doenças autoimunes. Por exemplo, o reumatismo é uma doença autoimune, artrite reumatoide. E nós tínhamos uma restrição de medicamentos para tratamento e com muitos eventos adversos. Esses anticorpos monoclonais estão atuando muito nessas doenças autoimunes, com uma redução muito grande de eventos adversos e um benefício muito grande, que às vezes as pessoas têm uma qualidade de vida excelente. Então, esse é um impacto direto. E por que é importante ter a cópia? Para ter a redução do preço. Do acesso. Porque se você só tem, durante um período, você tem a proteção patentária. E é normal que esse valor é alto, justamente porque o inovador investiu muito para chegar nessas moléculas. E o nosso período de proteção patentária são 20 anos a partir da data do depósito. Quando cai a patente, e isso é em todo mundo, a nossa regulamentação é semelhante dos países desenvolvidos. Quando cai essa patente, é normal que você já tenha as cópias, né, os biosimilares. Para quê? Para você ter acesso, porque daí o preço vai cair e o governo, por exemplo, o SUS, que compra esses medicamentos, ele vai poder comprar muito mais com o mesmo valor. E vai poder comprar de diferentes tipos de anticorpos monoclonais. E é por isso que a gente fala que amplia o acesso. Então, isso muda muito. Para quem tem plano de saúde, o plano de saúde também ele tem um valor a ser investido para fazer um tratamento oncológico. Os tratamentos oncológicos são muito caros. Tendo os biosimilares, ele também tem um poder de compra maior, porque os preços vão cair e ele vai poder fazer atender mais gente com o mesmo valor investido. E assim, para o tratamento de todas essas doenças, como as autoimunes. Mas hoje nós já temos, por exemplo, anticorpos monoclonais que tratam colesterol. Então, existem muitos produtos biológicos ainda sob proteção patentária, outros entrando no mercado, sendo aprovados nos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil, que tem toda a mesma base, né, que a gente chama plataforma, a mesma base de conhecimento, e isso só vai aumentando. À medida que você vai conhecendo os medicamentos biológicos, você vai aumentando as indicações
E por isso é importante você ter o conhecimento em saber fazer o medicamento, para poder entrar no mercado quando vencer a patente e os preços caem e amplia o acesso. Até que a gente tenha também conhecimentos para poder desenvolver moléculas inovadoras, gerar patentes, gerar conhecimento para o país. Então, é um círculo, né? É uma evolução que você vai aprendendo, melhorando, aplicando, podendo produzir com custo menor, vender com preço menor e o acesso vai ampliando. Muito bom, muito bom. E acho que já caminhando aí para o encerramento, como é que você vê esses biosimilares no futuro, a médio, longo prazo? Como é que a Libs está atuando ou como é que o mercado está atuando? Como é que a gente pode continuar trabalhando nesse sentido para continuar avançando, né? Com as tecnologias, com o acesso, com a parte regulatória? Se puder deixar uma mensagem. Sim. Bom, a Libs continua investindo em biosimilares, também investindo em moléculas inovadoras, que a nossa intenção realmente é ocupar cada vez mais a nossa planta, aprender a trabalhar com diferentes tecnologias e poder lançar novos produtos. Nós temos o nosso pipeline de produtos que tem uma linha grande de biosimilares, tem medicamentos novos também, que é a nova molécula, né? E temos investimentos em diferentes estágios, em diferentes startups de moléculas inovadoras, que daí são apostas de futuro. Então, nós atuamos nesses 3 segmentos, falando de medicamentos biológicos só, não falando de outras áreas. O futuro é isso. Primeiro passo, um futuro próximo, é a nossa planta multipropósito, poder, com essa planta, prestar serviço, usar para o nosso desenvolvimento interno, melhoria dos nossos processos, aprender com novas tecnologias, fazer parcerias com startups, com empresas, por exemplo, doenças raras, que é um volume muito pequeno, nossa planta piloto vai ter condições de produzir. Então, assim, nosso futuro nós vemos bastante promissor nessa área, justamente por essa flexibilidade que temos de uma planta, tanto uma planta produtiva grande para produzir um volume necessário para o nosso mercado, como ter uma planta multipropósito para poder atuar em nichos, segmentos menores, vacinas, tudo que for possível dentro da nossa planta, seguindo as condições de boas práticas. É a nossa intenção ampliar cada vez mais as parcerias. Então, essa é a nossa visão de futuro, é muito otimista e acreditamos muito que os biosimilares eles só estão começando, porque nós temos ainda muitas moléculas sob proteção patentária e ter a plataforma tecnológica nos dá versatilidade para poder trazer outros medicamentos para o mercado. Então, a nossa intenção é continuar desenvolvendo, lançando, fazendo parcerias, absorvendo tecnologia, gerando tecnologia e continuarmos fortemente nesse segmento de medicamentos biológicos, não só biosimilares, mas medicamentos biológicos. Mas os biosimilares têm um futuro ainda muito grande. Excelente. Bom, eu acho que eu queria agradecer a Márcia pela disponibilidade de vir aqui participar do nosso podcast e também parabenizar por todo o trabalho que a Libs vem fazendo aí dentro dessa área de biológicos e de biosimilares, né? E continue contando conosco. Continue contando conosco, né? No final, eu acho que, como eu comentei, o objetivo é o mesmo. A gente quer aumentar o acesso da maior parte, né, da maioria dos pacientes, de todos os pacientes possíveis, a esse tipo de tratamento. E acho que isso vai ao encontro da missão da Thermo Fisher, que é fazer um mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. Então, acredito que a missão da Libs também vai nessa linha e a gente agradece muito
pela conversa, Sim. por compartilhar sua experiência. E esperamos que a gente possa realizar um outro videocast daqui a uns anos com outras, né, com novidades. Com outras, com uma outra etapa, né, dos biosimilares, enfim. Bom, Marcelo, algum pensamento final que você gostaria de compartilhar, uma mensagem para os nossos, para quem está assistindo Primeiro, agradecer aqui. a Thermo Fisher pela parceria, pelo convite, pela oportunidade e, assim, compartilhar um sonho, que é um sonho muito antigo meu, há muitos anos, que é o mesmo, assim, que é um alinhamento, isso na Libs há muito tempo, porque eu vejo que é um alinhamento, assim, de propósito. O propósito da Libs é transformar conhecimento em saúde, para sua saúde. E na época eu falava causa, não falava propósito, né? É contribuir para que realmente a gente tenha um país saudável, com medicamentos de alta qualidade e que todos tenham acesso. E para esse acesso ser possível, nós precisamos ter muitas plantas produzindo com alta qualidade, gerando os produtos aqui, realizando os estudos clínicos no Brasil, gerando conhecimento, para que a gente possa também exportar esse conhecimento. E exportar esse conhecimento vai fazer com que a gente invista cada vez mais em pesquisa, desenvolvimento, inovação, e realmente o Brasil seja uma referência na área de saúde. Então, esse é meu sonho, e contem comigo. E estamos a caminho, hein? Sim, Nós evoluímos muito de 2006, quando nós começamos essa história aqui hoje na nossa conversa, até agora evoluímos muito. Verdade. Obrigada. Obrigado, Márcia.